Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando sobre o Bahia. Nosso canal aqui é totalmente voltado para os clubes do Nordeste, né? Mas como o Bahia foi o vencedor da rodada, a gente está priorizando aqui o Bahia, o Esquadrão. Fortaleza perdeu, então ninguém vai querer ver Fortaleza. Vitória joga hoje com o Flamengo, partida difícil. Então, o time do momento nesse momento é o Bahia. Então vamos de Bahia, é o Bahia, minha zorra, 2-0. E o Bahia está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. Próximo confronto do Esquadrão será fora de casa contra o Mirassol no domingo, 6h30. Antes, o Bahia tem Copa do Brasil. No meio de semana aí tem o Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos trazer aí mais um vídeo do Esquadrão. Antes, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. RB Futebol, canal totalmente voltado para o Nordeste. Vamos para o debate e no final do vídeo eu trago notícias atualizadas do Bahia. O Neymar, né? A contusão, né? Não sei se... Hematoma, né? Bem na hora da convocação, né? Será que era assim? Ah, não vai, então... Enfim, vai ter a lista de convocados logo mais, sem o Neymar. Assistências, 2 do Everton Ribeiro, as grandes chances criadas foram 3, em passes progressivos foram 10 e 12 duelos, e ainda 4 faltas sofridas. O Bahia ontem foi muito bem, Breder, sob os olhares então do Ancelotti, daqui a pouco vai convocar jogadores. Ontem ele viu o Everton Ribeiro, viu o Jean Lucas, viu os destaques do Bahia. Luciano Juba. Também. Juba também pode, na carência, né, do lado esquerdo, a gente pode citar Alexandro, Alex Telles, mas atuando aqui no Brasil, tenho certeza que o Juba hoje é um dos melhores laterais esquerdos, mesmo não sendo um lateral de origem, né? Ele se adaptou a essa função, tem executado muito bem, tem feito gols e é um cara a ser observado. E o Bahia ontem jogou até, soube lidar com a fragilidade do Santos, um jogo que percebeu que poderia ganhar sem fazer um grande esforço. 12 finalizações só para o padrão do Bahia, né? Padrão do Rogério Ceni. Até um número baixo, mas o Bahia sempre senhor do jogo, sempre com controle, seja com a bola, ou seja acelerando quando queria. O Everton Ribeiro magistral, como sempre, no meio-campo. E o Rogério Ceni, né, é um trabalho muito estável. A gente pode ter crítica, né, em relação ao Rogério ter poupado na Sul-Americana, ter dosado energia ali, mas o Bahia está consolidado no G4 do Campeonato Brasileiro, está ali e aparentemente nesse ritmo o Bahia vai conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Bahia tem boas chances na Copa do Brasil, vai pegar o Fluminense, adversário difícil, mas na amostra que a gente teve, né, o 3-3 na Fonte Nova, Bahia jogou muito bem, jogou até melhor que o Fluminense. Então eu vejo que é um trabalho muito bom, um trabalho que o torcedor do Bahia tem de exaltar. É claro, cobranças normais, como sempre, né? Todo trabalho pode evoluir, mas mesmo quando lida com desfalques, né? O Caio Alexandre, por exemplo, que saiu no meio de semana por lesão. Hoje é um jogador que faz muita falta, não tem um substituto à altura, mas entrou o Acevedo e o time continua jogando com o mesmo padrão. Então vejo que essa identidade estabelecida pelo Rogério está muito bem definida, muito bem assentada e faz com que o Bahia tenha confiança para chegar ao fim da temporada no G4 do Brasileiro, que é um dos objetivos, e Copa do Brasil, quem sabe lutar por título. E ele está muito bem consolidado, né, no quarto lugar. Está muito bem consolidado. A única Só, crítica... assim, pena aqueles malditos 20 minutos de jogo contra o Nacional, eu ia né? falar isso. A crítica que eu tenho ao Rogério Ceni nessa temporada, tendo em vista a maratona de jogos, eu repito, né, o Bahia só teve semana livre um pouco antes da pausa do Mundial de Clubes. Isso, é verdade. O Bahia não teve semana livre ao longo de toda a temporada. Mas a crítica E é que até durante o Mundial, depois teve jogo da Copa do Nordeste. Sim. E ali ele só poupou, né? Ele foi o Sub-23 ou Sub-21 contra o Náutico e CSA, se eu não estou enganado, que fizeram os 2 jogos, os últimos da fase de grupo. Mas assim, a única crítica que eu tenho mesmo nessa temporada, porque o Bahia caiu num grupo mais difícil, da Libertadores, sim. Era o grupo mais difícil, mas o Bahia fez bons jogos, mas ali acabou depois perdendo, né? Porque era a sequência difícil de jogos fora de casa. Ia ter que decidir ali a reta final da fase de grupos fora de casa e acabou caindo, mas a crítica que eu tenho é a Sul-Americana.
Para mim... Ter poupado contra o América. Essa é a crítica que eu tenho. De resto, aplausos. O Rogério Ceni, quando ele precisa de um jogo mais cadenciado, usa o Cauli, em vez dos 2 pontas que ele usa normalmente, né? Que é o Ademir, que saiu machucado ontem, tem que ver com a gravidade da lesão. O Eric Puga pelo lado esquerdo também, quando ele precisa de um time mais ativo. Agora o próprio Lúcio Rodrigues voltando a jogar bola, voltando a marcar gols. Acho que a parte importante... Kaique. Ganhou o Kaique pelo lado esquerdo. Vale a gente falar isso também. Porque o Kaique surge como um ponta direito, um dribladorzinho que geralmente cortava para dentro. E não tendo o Puga pelo lado esquerdo, ele joga o Kaique para lá, que vem desempenhando bem, vem sendo mais objetivo, né? Porque ele é canhoto. Jogando pelo lado esquerdo, ele consegue a linha de fundo, cruzamento para trás ou bola na área. Não tem que inventar, não tem que dar tapinha para trás, não tem isso. Que é o que geralmente o canhoto faz quando joga do outro lado. A confiança na perna esquerda. Então, assim, o Rogério trabalhando bem a zaga, fica a questão dos goleiros, né? Agora a contratação do João Paulo, né? Que era do Santos. Enfim, mas fica essa questão da torcida do Bahia em relação aos goleiros, mas o resto do time, acredito que o Rogério Ceni tenha trabalhado bem. A única ressalva mesmo é a Sul-Americana. Agora, o Santos... Ancelotti, tá ouvindo, Ancelotti? Faça justiça. Não tem conversa. Convoque Juba e ponto final. Arana, do Atlético Mineiro, não amarra a chuteira de Juba. Entendeu, Ancelotti? Torcedor, vamos pro jogo Bahia e Santos. O Bahia foi bonzinho com o Santos, né? Deu 2-0 apenas. Considerou o time de Pelé. Não tomou conhecimento. Foi um treino de luxo. O Santos não incomodou o Bahia. Mas vou voltar ao Ancelotti. Ancelotti, aliás, Juba fez um golaço para o Ancelotti ver. Ancelotti, tá ouvindo, Ancelotti? Juba é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro e ponto final. Portanto, Ancelotti, você que é um dos maiores técnicos do mundo, faça justiça. Convoque o lateral esquerdo Juba do Bahia. Mais um Bahia! Mais uma vitória dentro da Fonte Nova, mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro e mais dor de cabeça pro Santos Futebol Clube, que perde mais uma, tendo expectativas aí, cara, no início da era Vojvoda. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Carlo Ancelotti estava na Fonte Nova para observar jogadores do Bahia e do Santos. E aí o Luciano Juba aproveitou para fazer o nome dele, irmão. Que golaço de fora da área. Tinha nem o que fazer, rapaziada. Explosão na Bamor e Bahia 1-0. Lúcio Rodrigues, no início do segundo tempo, marcou 2-0. Colocou o Bahia numa vantagem ali mais confortável. O pessoal do Santos pediu pênalti, cara. Nesse lance aqui eu particularmente não achei. Enfim, é mais uma vitória do Bahia no Campeonato Brasileiro em casa. Pra você ter noção, dos 30 pontos do Bahia na competição, 24 foram conquistados aí. O Bahia tá em 4º lugar nesse momento, se distanciando de Bragantino, Botafogo e Mirassol cada vez mais. E mesmo com um número menor de jogos. Mas cedo quis dizer 24 dos 36 pontos. Né? Na verdade, ganhou 24 de 30 em casa. Já o Santos está em 15º lugar, tem 21 pontos, fica de olho aí nos jogos do Vitória, do Juventude. E agora, né, com toda essa turbulência, é esperar a era Vojvoda para que o time tenha um novo gás. Luciano Juba é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E aqui eu não tô entrando no mérito da qualidade do jogador, se ele é melhor que o Alexandro, se ele é melhor que o Alex Telles, se ele é melhor que o Guilherme Arana, seja quem for. Eu estou falando de performance dentro da competição. Nenhum lateral esquerdo da Série A é tão importante para sua equipe como o Luciano Juba é para o Bahia. Tem os melhores números e as melhores atuações dentro da competição e isso para mim é inquestionável. Importante mais uma vez, marcando mais um golaço em mais um triunfo tricolor que segue firme em mais uma vez disputar a Libertadores pelo 2º ano consecutivo. E que privilégio é também para o torcedor do Bahia ver Everton Ribeiro no auge dos seus 36 anos desfilar pela Fonte Nova. Importantíssimo mais uma vez com 2 assistências nos 2 gols do triunfo tricolor para cima do Peixe. Um placar inquestionável. O Bahia começou muito forte, abriu o placar logo cedo, administrou muito bem o restante do jogo e ampliou na segunda etapa. O Santos pouco produziu e segue afundado em uma crise interminável. Luciano Juba é seleção. Não será nenhum absurdo se o jogador do Bahia estiver na lista de Carlo Ancelotti amanhã, até porque Carlo Ancelotti estava na Fonte Nova hoje
para assistir Bahia e Santos. E desde o início do ano, Juba tem jogado demais. Quem me acompanha por aqui ou no meu canal do YouTube tem ouvido eu falar. O Juba é o melhor lateral esquerdo do Brasil nessa temporada. Tem o ótimo Kaique Bruno também, do Cruzeiro. Mas no todo do ano, o Juba tem jogado e jogado muito. E num cenário que a gente não tem laterais esquerdos definidos, a nossa convocação não tem um Roberto Carlos, eu acho que o teste com o Luciano Juba faz sentido. E eu defenderei a convocação do Jubinaldo, do Jubinha. O Bahia é a maior prova de que, com planejamento, a competitividade sempre chega. O dinheiro no futebol, semelhante a como ele impacta na vida real, faz com que a maioria dos torcedores sonhem com títulos e anseiem coisas enormes que, às vezes, ainda não estejam na hora de acontecer. Mas enxergar as mudanças em todo esse processo é essencial para não se perder esse universo de SAFs, contratações milionárias e expectativas elevadas, onde apenas um se sagra campeão. A prova maior da evolução no projeto do Bahia é a diferença do segundo semestre do último ano para esse segundo semestre. Se a temporada do Esquadrão praticamente acabou do dia 13 de julho para frente, na primeira derrota do time na Fonte Nova no Brasileirão, esse ano a eliminação pro América de Cali no dia 22 de julho apenas fez com que o elenco ganhasse força e gás em busca dos principais objetivos. Um sonho pela Copa do Brasil que se tornou completamente possível. Além da regularidade no Brasileirão, após a Copa do Mundo de Clubes, são 5 triunfos, 4 empates e apenas uma única derrota. A maioria dos resultados ruins vieram de erros de seus goleiros, que apenas reafirma o crescimento coletivo desse time que já vem desde o início da temporada, onde eu já digo e reafirmo desde o último ano. Rogério Ceni faz um grande trabalho, onde essa equipe vai aprendendo a buscar soluções e criando casca. Não à toa é o segundo time que menos perdeu na competição. Tá na final da Copa do Nordeste, sonhando na Copa do Brasil e carimbando a cada dia mais a sua volta à Libertadores. Quando esse time foi eliminado na Copa Continental, eu afirmei por aqui: o Bahia apenas caiu de um lugar onde voltará frequentemente. Veremos essa equipe de volta na Libertadores. A gestão se equivoca em erros de planejamento, como a ausência de um goleiro que já vem de um tempo. Mas o crescimento tem a ver com a formação de um elenco mais competitivo que faltou nas mãos de Ceni no segundo semestre de 2024. E o campo tem provado isso porque o planejamento trouxe para essa temporada 4 pontos contra o Corinthians, 4 pontos contra o Santos. Até aqui, os times que o Esquadrão enfrentou 2 vezes no Brasileirão não conseguiram tirar pontos do time baiano e até o fim da competição serão poucos que conseguirão vencer esse time, que terá gás para o restante do ano em 2025. 2-0, resultado justo do Bahia contra o Santos nesta tarde na Fonte Nova para mais de 45 mil pessoas. O Bahia não fez um jogo vistoso, não criou muitas chances, mas competiu em alto nível. Fez uma partida muito madura, uma performance que ditou o ritmo da partida, que protegeu a meta do Ronaldo e que teve na eficiência, olha, uma das suas características mais prevalecentes. O Bahia fez 1-0 com o Juba num golaço. Então, para Ancelotti ver, né, o técnico da seleção brasileira estava na Fonte Nova e viu, além do Juba, também o Everton Ribeiro, que regia o time como se estivesse regendo um recital. Ele acionou o Juba e o lateral esquerdo, /meia do Bahia, soltou a perninha esquerda para fazer um belíssimo gol e já acalmar o Bahia, que tinha sofrido um baque muito forte no início, que foi a lesão do Ademir. Mais uma lesão, mais uma muscular, né, ali testando os limites do elenco do Bahia. O Bahia perdeu o Ademir, o Cauli foi para o jogo, o time perdeu um pouco daquela saída pela direita, mas conseguiu fazer 1-0 e dá para dizer que administrou bem a vantagem. Não criou outra grande chance, apenas uma escapada do Jean Lucas, que deu passe para o Cauli bateu cruzado, passou raspando, mas também na defesa, o máximo que o Santos fez foi um chute de fora da área que o Ronaldo defendeu com tranquilidade. Segundo tempo, o Bahia veio com novas mudanças, na verdade, uma mudança, o Lúcio no lugar do William José, e com a proposta de, quem sabe, ampliar para gerir o jogo até o final, e foi exatamente o que aconteceu. O Bahia continuou mais com a bola, continuou sem ser tão ameaçado, o Santos não conseguiu pressionar o Bahia, e numa saída rápida, o Everton Ribeiro, mais uma vez, honrando a camisa que veste a 10, deu um passe genial para o Lúcio, e o Lúcio foi corajoso, né? Porque ele podia dar o passe ali para o Cauli fazer o segundo gol com mais tranquilidade, mas ele conduziu a bola e com muita confiança, e confiança é fundamental para qualquer jogador. Ele bateu na saída do Brasão para fazer um 2-0, belo gol do Bahia, e praticamente garantindo os 3 pontos na Fonte Nova.
O Bahia, depois desse 2-0, começou a fazer trocas. O Rezende foi pro jogo no lugar do Acevedo, que sentiu o cansaço. O Everton Ribeiro também, que jogou uma barbaridade. Já estava sentindo cansaço, entrou o Rodrigo Nestor. E aos poucos o Bahia foi apresentando ali a sua faceta de time que estava para fazer o jogo acabar. O Rezende fazendo muita falta, protegendo bastante o meio. O Lúcio, o Thiago e o Cauli na frente, marcando forte, não deixando o Santos ter liberdade para começar a construção lá de trás. E nessa toada, o Bahia conseguiu proteger bem a meta do Ronaldo. Precisou trabalhar mesmo num chute, no finalzinho, no canto, que o Ronaldo foi bem e garantiu ali o 2-0 e a meta sem ser vazada. Foi um Bahia que fez um jogo muito maduro, um Bahia que chegou a 36 pontos em 19 jogos. Em um turno, o Bahia fez 36 pontos. E isso dá uma perspectiva muito positiva para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu por 2-0 o Santos na Fonte Nova e demonstrou que a qualidade da equipe é bem acima do que a do Alvinegro Praiano, que vive um momento complicado. Teve a quebra de alguns trabalhos durante a temporada, como o de Pedro Caixinha, depois Kleber Xavier, Matheus Bach, auxiliar técnico, foi quem comandou a equipe e tinha uma ideia muito clara: tentar fazer com que esse Santos marcasse melhor e não deixasse a última linha tão exposta como foi na goleada para o Vasco da Gama, 6-0 em pleno Morumbi. Ele escala o Gabriel Bontempo pelo lado direito, no 4-2-3-1, com Benjamin Roleiser mais centralizado, o Barreal pelo lado esquerdo e o Tiquinho Soares. Dupla de volantes, Tomás Rincon com João Schmidt. O Gabriel Bontempo foi escalado justamente para tentar fechar esse espaço e fazer uma marcação pelo lado direito para fechar os avanços do Ramos Mingo, do Luciano Juba, que também cai por aquele setor, o Kaique, para proteger mais o Tomás Rincon e o Mike. Só que não deu tão certo. O Bahia conseguiu comandar as ações, criar muito mais, comandou o jogo como um todo, só que sofreu um baque aos 6 minutos, perdeu o Ademir, que era o homem mais aberto pelo lado direito. O Santiago Arias, escalado no lugar do Gilberto, foi esse cara que ficou mais na amplitude, entra o Cauli por dentro, justamente para sobrecarregar a entrelinha, para fazer com que a última linha precisasse ter dúvida, porque o Cauli flutua nas costas do Tomás Rincon e também do João Schmidt, junto com o Kaique, junto com o Jean Lucas, que também, inclusive, alternou esses espaços. Ora ele estava pelo lado esquerdo, ora também por dentro, e isso foi complicando as referências de marcação do Santos, e o William José saindo bastante da área. O Bahia fez o primeiro gol de uma forma muito qualificada. A jogada ela é muito bonita do ponto de vista tático. O Santos tenta pressionar o lado onde está o Everton Ribeiro, o lado direito do ataque do Bahia. Everton Ribeiro entende que aquele lado está mais denso, que tem muitos jogadores ali, muda o lado, tira a bola da pressão. O Luciano recebe essa bola, o Luciano Juba. O Mike fica distante para tirar a batida do camisa número 46. Ele acerta um chute violento, muito forte, de 3 dedos, sem chance para o Gabriel Brazão. O Bahia ali abria 1-0. Fim de primeiro tempo, o Santos tinha atacado pouco, apenas 2 chutes no gol, com o Luizão, a bola se perdeu pela linha de fundo, e também com o Benjamin Roleiser, que o Ronaldo fez uma partida, inclusive, muito tranquila, e fez uma defesa muito tranquila nessa jogada. Volta à segunda etapa, o Rogério Ceni percebe essa vulnerabilidade, tira o William José, coloca o Lúcio Rodrigues, e esse ataque à última linha acontece com maior constância. E o segundo gol, aos 14 minutos da segunda etapa, acontece muito por conta dessa dinâmica. Nos últimos 3 gols do Bahia, nos últimos 2 jogos, Everton Ribeiro deu as 3 assistências. Foi dele o passe para Thiago resolver a partida contra o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. Foi dele o passe para que o Luciano Juba fizesse um golaço na tarde e noite de hoje. E foi justamente dos pés dele que saiu um belo passe para o Lúcio Rodrigues, que conduz muito bem, percebe que pode até tocar para o Cauli, mas a essência do centroavante falou mais alto, ele dá um chute forte, acaba fazendo o segundo gol. O Santos, que veio com a ideia de ter pelos lados do campo uma agressividade com os laterais, quando se organizava no campo do Bahia, tinha, por exemplo, o Mike pelo lado direito, o Escobar pelo lado esquerdo, e por dentro, Benjamin Roleiser, junto com o Barreal e também com o Tiquinho Soares, teve dificuldade. O Matheus Bach acaba colocando o Cabadeiro para tentar agredir mais o lado esquerdo da defesa do Bahia, mas acaba não surtindo efeito. O fato foi que o Bahia controlou as ações, teve mais posse, conseguiu ter tranquilidade o suficiente para segurar e tomar as rédeas da partida, fez 2-0,
e chegou aos 36 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. E está invicto dentro de casa. Dos 30 pontos disputados, o Bahia somou 24. Venceu 7, empatou 3. Empatou contra o Fluminense, empatou contra o Corinthians e também contra o Mirassol. Uma campanha maravilhosa para uma equipe que quer se classificar de forma direta para a Libertadores da América, que tem que ser o objetivo sempre, a partir de agora, com esse investimento do Grupo City. Agora, o Santos vai ter muito trabalho para se livrar da zona de rebaixamento. O Matheus Bach até tentou tirar o Tiquinho Soares para colocar o David Washington, para tentar mudar ali a dinâmica do setor ofensivo, mas pouca produtividade. O Bahia venceu e, se tivesse um pouco melhor fisicamente, tinha total tranquilidade de fazer um resultado mais elástico. Mas o 2-0 ficou de bom tamanho. Se você odeia o Bahia, eu vou economizar seu tempo. Não assista esse vídeo, pule, adiante seu lado aí. Não perca seu tempo assistindo esse vídeo. O homem estava hoje na Arena Fonte Nova. Seu Ancelotti, não é para carregar o time todo do Bahia para a seleção não, senão vai desfalcar. O Bahia está brigando pelo título. Eu sei que a mídia do eixo fala que a briga aqui, ó, é do Palmeiras para cima. Mas na matemática aqui, ó, o Bahia está brigando pelo título. É só vocês olhar a tabela aqui, ó. Para o quinto colocado, que é o Red Bull Bragantino aqui, ó, 6 pontos de diferença. O Bahia aqui, ó, tem 6 pontos de diferença para o Red Bull Bragantino. Mas calma aí, o Bahia e o Flamengo aqui, ó, tem 2 jogos a menos. Então, o Bahia está sim brigando pelo título. Agora tem um problema aqui, ó. O Bahia tá com histórico de lesões muito grande. Vários jogadores aí desfalcando o time do Bahia por lesões. Caio Alexandre, o Ademir, o Caule. Isso é preocupante. Mas vamos falar aqui agora desse golaço aqui de Jubinha. Meu amigo, que sapatada foi essa aqui? Alá Roberto Carlos. Olha só o arco que essa bola fez. O cara pegou de 3 dedos aqui com ódio, meu amigo. Jubinha, desse jeito aí, tu vai assumir a lateral esquerda fácil da seleção brasileira. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo trazendo a repercussão aí do triunfo do Bahia, 2-0 sobre o Santos. Jogadores que se destacaram na partida, né? Everton Ribeiro se destacou com 2 assistências. Lúcio Rodrigues se destacou com um golaço. Poxa vida, fugiu o nome, Luciano Juba. Luciano Juba era para estar na seleção. Como é que o Luciano Juba não foi convocado? Uma pancada daquela de fora da área, um golaço. Não é convocado, é brincadeira essa seleção brasileira. É por isso que muitos torcem contra, né? A gente sabe que por trás dessas convocações tem algumas coisas estranhas aí, principalmente questão de empresários. João Paulo é apresentado pelo Bahia e garante estar pronto para estrear. Olha aí, a torcida do Bahia deve estar feliz, né? Que a torcida estava reclamando muito aí pela falta de um goleiro, o goleiro falhando aí, os goleiros. Vamos ver se o João Paulo assume a titularidade e mostra para que veio e resolve essa situação no gol do Bahia. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.